Olá pessoal, tudo bem com vocês? Jim Gomes mais uma vez gravando um vídeo para o canal. Para você que está chegando aí pela primeira vez, sejam todos bem-vindas e bem-vindos a este canal simples, mas porém feito com muito amor e com muito carinho. E desde já também agradecendo aqueles que já são meus seguidores de pouco tempo e aqueles que já vêm aí mais tempos me seguindo, muito obrigado. E para você que está chegando pela primeira vez, desde já vou falar para vocês que eu vivo em Portugal. O meu canal é Jim Gomes direto de Portugal. Se você quiser dar aí aquela forcinha, um likezinho, um comentário ou subscrever o canal, eu tô sempre postando algumas coisas lá do país onde é que eu vivo há 21 anos. E agora no momento estou no Brasil passando uma temporada de 3 meses que já vai quase no final. É isso mesmo, pessoal. Está quase no final da minha temporada. Falta aí menos de uma semaninha para me partir de novo de volta para Portugal, a minha segunda casa, né? Porque eu tenho dupla nacionalidade, então por isso eu falo que é a minha segunda casa. Falando também que está sendo muito e gratificante, né? Estar vivendo aqui este momento com minha família, com minha mãe, com os que estão vivos, né? Porque infelizmente já partiram alguns, mas a gente segue em frente e não podemos estar pensando muito em coisas ruins. Então isso é que fortalece a gente cada vez mais para estar seguindo em frente. Eu estou aqui no interior da Bahia, no extremo sul da Bahia, né, no município de Caravelas, entre Caravelas e Teixeira de Freitas, bem perto da divisa de Minas Gerais com o Espírito Santo, né, bem longe da capital da Bahia e um pouco mais perto de Vitória. Inclusive estive lá em Vitória no final de semana visitando alguns parentes, né, alguns primos, porque já estava com 3 anos que eu não vim aqui e Cristóvão Luiz, que é meu colega português, está aqui também comigo, passando esta temporada, já é a terceira vez que vem no Brasil e já está amando, né, e já está assim com o coração apertado, pensando aí na volta, mas nós regressaremos assim que possível, porque graças a Deus o que nós viemos resolver, resolvemos super bem, e ele principalmente que veio aí tratar de uma documentação também para residência brasileira conseguiu super bem. Então vou parar de mostrar aqui fazer um tour para vocês aqui ao redor da minha casa e vou estar contando um pouco aqui das histórias de quando eu saí aqui, né, dando aqui um spoiler para vocês, né. Não fiz o tour da casa ainda, não sei se vai dar tempo de fazer, mas a minha casa é simples, pessoal, aqui na fazenda, era a casa que é da minha mãe, né, porque graças a Deus minha mãe ainda tá viva, com alguns probleminhas de saúde, mas graças a Deus nós agradecemos todos os dias por ela estar viva. O meu pai, infelizmente, já partiu há alguns anos e nós seguimos aqui firme e forte cuidando das coisas aqui na medida do possível. Eu vim para o Brasil fechando aqui o portão, eu tava aqui todo molhado porque eu acabei de tomar um banho. Eu hoje almocei um pouco mais cedo, almocei, era por volta de 1h30, e que geralmente aqui eu tô almoçando lá para as 2h e tal. E eu tô ajudando bastante aqui as minhas irmãs, né, fazendo comida, e também a gente tava fazendo aqui algumas obras que eu já falei aí nos vídeos anteriores, então por isso eu não vou focar muito nisso, que é pro vídeo não ficar muito extenso. Mas desde já também já vou avisar logo que é um vídeo assim um pouco grande, né, porque se eu for contar num vídeo curto, não dá nem para contar a metade. Claro que eu vou tentar resumir aqui o máximo, né, contar um pouco da minha trajetória, de quando eu morava aqui, que na verdade eu não morava nesta casa, eu morava em uma casa que estava aqui por trás dessa garagem, desse cômodo que nós fizemos recentemente, que foi um dos intuitos que eu vim também para o Brasil, porque a gente estava terminando aí essa obra, que não terminou, na verdade, né, porque também ocorre imprevisto, que eu já contei aqui em vídeos anteriores. Ali está o Cristóvão trabalhando ali dentro, começou bem cedo e agora já está quase no fim. Então fizemos aqui algumas mudanças na casa, mudanças exteriores, e ainda falta muita coisa para fazer, claro, né, que 3 meses não deu tempo para fazer tudo. Mas confesso que a gente fez aí o máximo que pôde e de pouco a pouco a gente vai colocando aí o restante em ordem. A minha irmã plantou aqui algumas plantas também aqui, que ela já tinha, né, umas, e plantou mais algumas, e nós fizemos ali o jardim da lateral, e brevemente o que nós iremos fazer é aqui, este jardim aqui toda a volta. Futuramente eu tô com um novo projeto aí de fazer uma área gourmet, eu não sei ainda se vai ser aqui deste lado ou se vai ser lá do outro lado, de onde eu vim, né, no início do vídeo. Aí se vocês quiserem dar alguma opinião, ó, dê aí alguma opinião. Eu não vou colocar piscina a princípio, mas eu também queria deixar o espaço, porque aqui a gente tem muito espaço para talvez futuramente, se Deus me der vida e saúde, fazer uma piscina, uma área gourmet, mas a princípio eu não vou fazer a piscina logo, porque, né, talvez eu quero alugar né, lá futuramente a casa para a temporada de final de semana, e aí preciso estar organizando aqui algumas coisas. É claro que falta ainda muita coisa, mas isso é um projeto futuro, né? A gente não sabe ao certo, porque o futuro a Deus pertence, mas a gente vai fazendo aí algumas previsões. Também aqui essa entrada que eu tô terminando de organizar, que eu já falei em vídeos anteriores, quem tiver mais curiosidade também pode estar aí acessando os vídeos anteriores. Mas de pouco a pouco, pessoal, tô aqui organizando a minha fazendinha, o meu sítio que o meu pai deixou, né, para mim, para os meus irmãos, porque esta fazenda aqui era dos meus avós, que eu acho que eu já contei aí também em alguns vídeos anteriores, eram dos meus avós e foi passando de geração em geração. Já vai na geração dos filhos e depois futuramente, né? Vocês já sabem que nós não vivemos para semente, e aí vai aí seguindo a geração. A minha mãe, como eu disse, ela já fez a partilha de tudo daqui da fazenda, né? Porque o meu avô tinha muita terra e depois foi dividido para 10 filhos. Alguns que moravam em São Paulo, outros que moravam em Minas Gerais não quiseram as terras, venderam logo, claro, né? Cada um faz aquilo que quer com a sua terra. E nós que queríamos ficar com a terra, não vendemos, é claro, né? O meu avô, quando era vivo, há anos atrás, também já tinha feito aqui algumas doações. Na verdade, uma doação de uma área para fazer uma escola e uma área para fazer aqui uma igreja, né? Que, na verdade, primeiro era aquela escola ali, que está aqui depois da sede da associação.
depois da sede da associação, tem aqui a primeira não, acho que já era a segunda escola. Aqui é a sede da Associação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar daqui da comunidade de São Benedito. Opa! Aqui são os vizinhos passando para trabalhar no corante e no café, também que o pessoal aqui planta café, corante e pimenta e mais algumas coisas. Então aqui onde eu vivo é a comunidade de São Benedito, onde é que eu nasci, onde é que minha mãe vive, onde é que meu pai e meus avós são uns dos fundadores daqui da região, né, da família Gomes. E aqui é uma escolinha que eu ainda cheguei a estudar antigamente, que era do município de Caravelas, e ainda pertence ao município de Caravela, porque nós vivemos aqui quase em divisa de dois municípios, Teixeira de Freitas e Caravelas. A minha mãe trabalhou muitos anos aqui nessa escola, ainda se vê aqui um pouco do nome, do letreiro, que era em tinta. As janelas não eram estas, a porta eu acho que ainda era a original, mas a janela já não era, porque depois houve, eu acho que uma reforma para fazer tipo integração aí da associação, porém veio a cair. Eu não sei se vão reformar, eu acho que tem um projeto que é para reformar tudo isso aqui, e a nossa divisa de terra passa ali atrás, que do outro lado era da minha tia também, né, e depois foi vendida e para aqui pro vizinho, e depois ela mudou-se para a cidade, mas essa área toda aqui é nossa, vai até lá ao fundo. Ali a minha irmã está construindo uma casinha para ela, uma das minhas irmãs, e aqui é a igreja que foi doada há um tempo atrás, há muitos anos atrás, para fundar aqui a comunidade de São Benedito, né? Então aqui desde quando eu era, sei lá, que eu não tinha nascido ainda, vim aqui e vem, né, padres fazer aqui celebrações. Olha aqui o nome da comunidade de São Benedito. Aí depois eu vou estar entrando aqui para mostrar para vocês melhor, tá certo? Abri aqui o colchete, né, que a gente chama aqui o colchete, ou então engana-bode. Falando aqui das doações, né, que eu disse que os meus avós tinham feito e meu pai depois seguiu, né, com a tradição. E nós mantivemos aqui. Isso aqui é uma barraquinha que coloca aqui algumas coisas para vender quando é a época de festa de São Benedito, que é em outubro. Eu não sei bem a data, estou por fora, mas aqui é tudo com o nome São Benedito, que é em homenagem ao padroeiro da comunidade, né? Tá vendo ali o símbolo de Caravelas e tal. Essa escola aqui funcionou muitos anos também. A minha irmã foi professora depois da minha mãe, é uma tradição também. A minha mãe foi professora há 30 anos, não nessa escola, né? Que antes a escola era aqui atrás, era por aqui por trás, uma escolinha bem antiga que eu lembro ainda, que eu estudei com minha mãe até a terceira série. Os banquinhos todos muito simples, não era cadeira, era tipo uns bancos assim que sentava duas crianças. Nós tínhamos uma casa ali por trás, que é uma casinha que ainda tem ali uma ruína, que eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês depois. Então, havia ali uma escolinha que minha mãe trabalhava. A minha mãe começou a trabalhar muito nova em uma outra comunidade que os pais dela viviam. Depois ela mudou-se de lá juntou-se com meu pai, né? E ela foi estudar para Juerana, um outro distrito que tem aqui, que é onde eu tenho o meu documento, que eu fui registrado. Então aqui tem essa salão da associação, aquela escolinha ali, que foi doação do terreno, né? E essa igreja que foi doação do terreno também. Essa daqui eu nem sei que tá como é que fala, registrada ou não. Hoje mesmo eu estava conversando com minha irmã, porque devido aí a partilha e tal. Mas eu creio que não, porque no nosso mapa de terra só está aqui, esta parte aqui, ó, de doação, esse triângulozinho aqui e mais a escola. Por isso, como meu avô tinha muito, né, nós até gostamos que doou, né, porque quem tem muito, às vezes um pedacinho de terra para doar e para um bem, para uma comunidade ou uma ONG não faz assim muita diferença. Inclusive hoje eu passei aqui com o meu cunhado, porque ele estava mostrando aqui as divisas, né? Porque no mapa a gente vê tudo direitinho, mas depois a gente precisa saber onde é que estão as divisas, os piquetes, né, das divisas, que é para depois, quando a gente quiser fazer a cerca e isso tudo, não ter problema. A casa da minha irmã, que ela tá terminando de fazer, vai ver se termina este ano ainda, tá aí, né, com falta de mão de obra. A casinha que eu falei, aqui tem alguns mosquitos, algumas mutucas, não sei quem estiver assistindo aí o vídeo que mora no interior, talvez já ouviu falar nas mutucas, as bichinhas mordem, viu? Tem várias espécies. Ali é a casinha antiga que eu cheguei ainda, eu lembro ainda que eu morei ali um pouco, mas ela não era daquele jeito, né, pessoal? Ela era bem diferente, ela era uma parte de tabuado, que era um chão assim elevado e era toda em madeira rústica, e as telhas também eram todas de madeira. Só que depois o meu pai parecia que era um engenheiro, e ele fazia casas de pau a pique, ele fazia um monte de coisa que talvez quem tem alguns estudos nem faça. Ele fazia também alguns acessórios, não sei, acessório, acho eu, tipo cesto, peneira, vassoura, tudo assim, coisas da natureza, ele fazia. E casa também, ele e meu tio faziam. Olha ali, apareceu uma araquã. Elas aparecem aqui todos os dias. Estão ali no pé do jamelão. Porque ali tem um pé de dendê, que tem um cacho de dendê. Então eu acho que elas estão ali comendo o dendê, ali no alto, ó. Ali tem um cacho de dendê que tá maduro, e elas estão ali
passaram para lá agora. Todos os dias eu vejo elas por aqui ou então lá perto de casa. Então, contando aqui, voltando à história, o meu pai gostava de fazer aí algumas coisas que às vezes a gente ficava impressionado, né? Como é que ele conseguia fazer. Aqui tem um lixo que é pra gente jogar tudo no lugar adequado, que é um resto de eletroeletrônico e uns papéis e umas garrafas descartáveis, né? Que eu não gosto de ver nada assim de lixo ao ar livre. Tanto que durante esses dias que eu tô aqui, eu tô lá perto de casa, eu tô queimando ali algumas coisas, tem um buraco grande lá, que a gente aqui não tem coleta de lixo, né? Vocês sabem que na zona rural, aqui no Brasil, não tem coleta de lixo, então você tem que estar tendo cuidado, porque como a terra é sua, quanto mais cuidado você tiver, melhor. Então, quando eu vejo algum lixo assim que demora muito tempo, né? Muitos anos para desconstruir, para sumida do meio ambiente, né? Da terra, eu vou e pego, por exemplo, isso aqui, ó, que às vezes vem uns meninos aqui na celebração e jogam. Mesmo tendo lixo, às vezes eles jogam por aqui. Ou o vento também traz do lixo. Então, tipo aqui, essa garrafa, por exemplo, aí eu pego e jogo lá no buraco. Tá vendo? Aí eu pego esse lixo aí, depois junto tudo. Já tive juntando alguns por aqui, tudo, pra jogar lá no buraco, num lugar mais adequado. Eu lembro que aqui a gente fez muito piquenique também, nessa parte embaixo desse pé de manga. Isso é uma mangueira, já muito velha aqui, não bota mais manga. Eu tenho aqui recordações de quando o meu pai era vivo ainda, a minha tia também, minha irmã da minha mãe, que minha mãe tinha 4 irmãs e todas já faleceram, só ela que resta. E às vezes é uma coisa que ela às vezes fica muito pensativa, né? Às vezes até chora pelo fato de estar ela sozinha só. O irmão dela e as irmãs dela já faleceram todas. Então aqui, ó, esse pé de jaca a gente fazia também aqui lá em Portugal chama balões, que é uma gangorra, aqui chama gangorra, a gente colocava aqui uma gangorra e era a nossa diversão. Porque antigamente também havia aqui uma casa antiga que era da minha tia, que era... A gente passava por aqui para ir para uma farinheira antiga que tem ali atrás, que infelizmente o teto dela já caiu, mas tem lá umas relíquias que deve ter mais de 100 anos, e eu já conversei com minhas irmãs que a gente vai tentar recuperar, porque, né, já não existe mais farinheiras à moda antiga. Hoje em dia tudo como é que fala? É elétrica, tudo mecanizada. Inclusive nós temos uma ali na associação, no comodato, que vai ser inaugurada, talvez ainda este ano, que ela é toda mecanizada. Então lá tem coxos e algumas coisas lá, alguns equipamentos que devem ter por volta de 100 anos, que era desde a época que meus avós eram vivos. Só a minha avó morreu com 97 anos. Agora imagine, a farinheira eu acho que já tinha quase 50 anos. Agora imagine o tanto de coisa que tem lá. Eu não vou lá porque eu não estou adequado, eu agora estou de calções e estou aqui só de chinelo. E o caminho, depois dali da extrema, depois ali da casa da minha irmã, ele está meio sujo. Apesar que lá também é nossa terra, porque era da minha tia não tem herdeiro, meu pai faleceu. Aí o sonho da minha tia era vender a terra dela, que ela não tem herdeiro, para o meu pai. Então, assim que meu pai quando faleceu, nós estávamos em um trâmite de uma venda de uma casa na cidade, porque nós saímos daqui da fazenda, quando eu saí, né, as minhas irmãs já tinham saído para estudar na cidade, porque aqui já não tinha escola na época. Minha mãe aposentou em 93, com 30 anos dando aula, e nós tivemos que ir para a cidade. Então a gente tinha lá a nossa casa de herança, de família, né? Aí o sonho do meu pai era... Não sei o que aconteceu, que a galinha veio correndo de lá. Talvez foi alguma cobra que ela viu. Então, como eu estava continuando, eu vou continuar aqui contando a história. Aí nós tivemos que ir para a cidade estudar, terminar os estudos. As minhas irmãs também, né, já estavam lá. Tanto que a minha irmã se formou, depois fez faculdade, isso tudo. E hoje em dia ela é professora, foi professora aqui. E depois, hoje em dia, é professora em um outro povoado aqui perto também, que pertence ao município. Já está faltando aí, eu acho que 1 ano ou 2 para ela aposentar também. Você vê como é que é a vida, né? E aí foi seguindo essa tradição. E aqui nós temos uma chácara bem antiga, que deve ter pé de jaca aí, que tem mais de 70 anos, inclusive esse aqui e outros por aí também, que está aqui dentro da minha área e do meu irmão, a maioria da floresta. Mas a gente tem aqui toda esta parte aqui, ó, de floresta preservada. Tem aqui um monte de pé de cupuaçu, que o meu cunhado ontem estava falando que o meu pai plantou, e eles estão aí dentro. Só que eles ainda não deram cupuaçu. Eu acho que pelo fato talvez de estar muito embatido, apesar que dizem que cupuaçu gosta de lugar com sombra, mas eu acho que está muito aí no mato. E a gente vai ver aí já com a licença, uma coisa assim, ter uma licença para a gente tirar um pouco dessas árvores que já não produz, porque vocês sabem que não pode desmatar aí, né, de qualquer jeito, devido aí à fiscalização, o IBAMA. Mas o meu pai sempre gostou muito de preservar a natureza, tanto que aqui nossa água nunca secou. Nós temos um poço normal ali embaixo, uma cisterna, né, na beira do rio, que a água é transparente, que é a água que nós consumimos por aqui tudo, ó, aqui nessa área toda. Aí ali também, ali mais para frente, eles estão terminando um projeto de um poço artesiano. Já está numa fase quase de conclusão.
que é pelo estado, né, do estado e através daqui da associação que adquiriram. E eu creio que quando eu voltar cá nós já vamos ter água encanada por aqui tudo, água encanada do Poço Artesiano. E ele deu uma água muito boa, ficou logo ali na nossa área também, porque nossa área vai até mais lá para frente. Então eu creio que quando eu voltar cá já vai ter água encanada por aqui tudo e ela vai até aí mais não sei aonde. Então, pessoal, é muito bom você ter assim um cantinho, né? Aqueles que podem ou aqueles que estão aí planejando para comprar um sítio, mas dá muito trabalho. Mas é aquilo, né? Se você quer ter as coisas e não quer ter trabalho, mais vale você não ter. E depois, às vezes, a gente aqui precisa também de alguém para ajudar, porque não conseguimos. As minhas irmãs não é agricultora, elas são funcionárias públicas, só o marido delas que trabalham, mas eles também têm muita coisa para fazer na área deles, que eles têm aqui. Nós temos aqui um comodato, que inclusive eu coloquei aqui num outro vídeo, fazendo lá uma visita, que é um comodato que foi doado aqui por uma multinacional para a associação. E eles têm lá plantios de tudo e mais alguma coisa, só que na sua maioria é corante, a área deles, né? Mas tem outros vizinhos que tem lá outros tipos de plantios e por isso eles não têm muito tempo para também estar fazendo só as minhas coisas. Então eu preciso, às vezes, de alguém para... Nós precisamos, no caso eu aqui e minhas irmãs, de alguém para fazer uma cerca, de alguém para trabalhar, para fazer uma obra também, né? Um pedreiro. Inclusive aqui, quando eu antes de vir para Portugal, quem estava trabalhando era o meu primo. Aí o meu primo já estava com a agenda muito cheia. E depois vocês sabem que obra há sempre um imprevisto. Então eu não terminei de fazer aqui as minhas obras ainda. Ele foi trabalhar para outra pessoa, né? Porque já estava agendado. E depois, quando ele terminar, ele volta para a gente estar mais um pega aí na casa para dar uma mexida ali no telhado, dar uma mexida também, terminar de fazer algumas coisas que eu quero fazer melhorzinho, né? E a parte do jardim ficou com o meu irmão. Só que o meu irmão também é professor de química, concursado, graças a Deus. E depois ele também já passou para um outro concurso lá em Minas Gerais. E aí eu não sei se ele vai ter muito tempo para estar terminando aqui, inclusive a minha frente aqui, ó. A minha frente aqui falta terminar. Eu também futuramente eu quero fazer aqui qualquer coisa, porque eu não gosto aqui dessa área. As minhas irmãs autorizaram aqui o ônibus da escola a fazer aqui a manobra. E então aqui tá ficando muito alagado quando chove. Porque também se não tivesse aqui esse espaço para o ônibus da escola fazer a manobra, era difícil. Tem um ônibus de escola que vai para Teixeira e outro que vai para Jueirana. Então eles vão um para um lado, o outro para o outro. Porque aqui como é divisa de município, então eles, tipo que o de Teixeira pode avançar um pouco de uns quilômetros, não sei quantos são, mas uns quilômetros lá dentro de outro município. Eles têm aí um acordo. Porque a escola daqui está desativada. No caso, a minha irmã disse também, ela não se importava de trabalhar lá no outro povoado, porque o número de alunos na época aqui não era suficiente. Então levam os meninos para lá e os outros para Teixeira de Freitas, que fica mais ou menos em média de 35 minutos a 40 minutos, para um lado e para o outro. Aqui nos fundos, passar aqui com cuidado, tem aqui arame. Aqui nos fundos é a área da associação, que eu, segundo as minhas irmãs, tem um projeto para fazer uma revitalização, porque por enquanto isso foi feito assim, meio a papo seco, né, que fala lá em Portugal. E então elas têm aí um projeto para fazer um salão todo mais moderno, mais ventilado, mais não sei o que e tal e tal. E aqui foi uma tempestade que deu, antes de eu chegar um pouco, derrubou aqui esta árvore em cima da cerca, pessoal. Aqui aí o meu vizinho veio cortar, né, porque caiu aí do lado dele. Daqui para lá já é do nosso vizinho. Eu tô falando meu vizinho, mas essa terra aqui, na verdade, aqui ainda pertence ao meu irmão aqui. A divisa do meu... Tô quase em cima daqui da minha divisa, junto com o meu irmão que mora em Portugal também. Então, tiveram que cortar, eu nem sei que madeira é esta. Não lembro que madeira é essa, não sei que madeira é. Mas aqui, ó, é uma parte do meu vizinho. Também lá na frente tem plantio de café, de banana, de corante e mais algumas coisas. E esta área aqui pertence a nós. Essa aqui é a área de Mussurunga, né? Que fala Bussurunga ou Mussurunga. Ali ainda tem umas cadeirinhas antigas da escola. Um pezinho de alfinete aqui fora, que eu nem sabia que estava aqui. Olha aqui um pezinho de alfinete. Até levar uma muda lá para casa. Falar com minha irmã para plantar uma muda depois lá em casa. E então, se você está chegando aí nesse vídeo pela primeira vez, muito obrigado por ter assistido. E obrigado por vocês que queiram aí também deixar aí um comentário. Brevemente eu volto aí postando mais qualquer coisa. Para a semana eu já estarei em Portugal, lá para quarta-feira, se Deus quiser. Mas eu creio que talvez antes disso eu possa estar postando aí mais um vídeo para vocês. Se não der, eu já vou postar outro vídeo já lá em Portugal, infelizmente, né? Porque a correria é grande, arrumar as coisas, arrumar mala, comprar coisas para levar. Então, olha, tchau, ficam bem e até mais. Tchau.